tema hoje é pela fé. Diga pela fé. Pela fé. O Renan já leu Hebreus 11 e nós vamos ler esse capítulo todo. A princípio 3 versículos, do 1 ao 3. A palavra diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Aleluia. A fé é a certeza que haveremos de receber aquilo que nós esperamos. Você pode estar em uma situação complicada agora, mas você tem certeza de que essa situação vai mudar, que Deus vai transformar a sua sorte. Amém? Você pode às vezes estar enfrentando um diagnóstico negativo, mas pela fé, você crê que Deus é Deus para te curar e te dar saúde. Amém, Jesus? Conforme a palavra for sendo liberada e tiver um endereço que tiver o seu nome, você levanta a mão e toma posse em nome de Jesus. Amém? Você pode estar diante de um tempo de portas fechadas, mas você em fé, você acredita naquele que disse: eu tenho a chave de Davi, e eu abro a porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Amém, Jesus? Essa é a certeza que você vai receber aquilo que você espera. Você pode estar vivendo um momento complicado na sua família, mas quando você está em fé, você acredita que Deus é Deus para restaurar a sua família, para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu filho, a sua filha, para trazer de volta para o seu reino, para o destino que Ele tem preparado para a sua casa. Amém? Isso é fé. Nós não pregamos porque está tudo mil maravilhas. Nós não subimos este altar porque está tudo 10 na nossa vida, porque às vezes você pode ter essa impressão aí de baixo, né? Não, o pastor falar é fácil, eu já ouvi isso aqui, para você falar é fácil. Não, querido, nós pregamos por fé, nós anunciamos as boas novas do Evangelho por fé, e muitas vezes nós pregamos a vocês aquilo que nós precisamos, mesmo enfrentando tantas lutas e adversidade. Nós pregamos porque nós cremos que Deus é fiel, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Isso é fé. Uma irmã uma vez foi na nossa casa e descobriu que a gente estava passando por algumas lutas, e ela se sentiu na liberdade de falar o que queria para a Alessandra. Você falar o que quer para mim, irmão, às vezes eu até vou deixar passar. E ela se sentiu na liberdade de falar para a Alessandra: olha, o pastor prega uma coisa que ele não vive, porque ela soube da nossa dificuldade. A Alessandra olhou para ela e falou: irmã querida, isso é fé. Nós estamos crendo que Deus é provedor. Nós estamos crendo que tudo que nós precisamos Deus já preparou para nós, e que vai se manifestar na nossa vida. Amém? Querido, isso é fé. Essa fé que Hebreus 11 está falando, essa fé em Deus e em sua palavra, ela é poderosa. Nós não estamos crendo em um governo humano, nós estamos crendo em Deus. Nós estamos em um ano político, querido, e nós temos que orar por essa área da nossa nação, mas por favor, não coloque a sua fé nisso. A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Todo homem que entrar lá vai falhar, mas Deus não falha. Então por isso que a minha fé precisa estar no Senhor e na sua palavra. Quando nós colocamos a fé em Deus em ação, milagres acontecem. Por várias vezes Jesus disse para as pessoas que foram até Ele: vai, a tua fé te salvou. A palavra fala sobre uma mulher que sofreu 12 anos com uma hemorragia, um fluxo de sangue, e essa mulher ouviu falar de Jesus. E eu sempre digo que esse milagre que ela recebeu não teve a ver com aquilo que Jesus liberou sobre a vida dela. Jesus não colocou a mão na cabeça dela, Jesus não orou por ela. Teve a ver com a fé dela. Ela pensou lá na sua casa: olha, se eu for até onde Jesus está, se eu relar, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela fez, né? Se fosse ver as regras da época,
ela não poderia tocar em ninguém, mas ela ignorou isso daí, e ela se colocou em fé, e mesmo debilitada, ela foi até onde Jesus estava, entrou entre a multidão e tocou em Jesus. A palavra diz que Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos disseram para ele: olha, mestre, tem tanta gente aqui, a multidão te aperta, e como assim quem te tocou? E Jesus falou: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim, saiu poder de mim, porque ela tocou com fé, querido. E de repente ela se revela e fala para Jesus, e Jesus fala: vai, a tua fé te salvou, querido. Por quê? Porque ela se colocou em fé, ela recebeu de Deus o seu milagre. Quer receber de Deus a sua vitória? Se coloque em fé, creia que Ele pode, que Ele é Deus para fazer o impossível na sua vida. O inimigo grita nos nossos ouvidos muitas vezes que nós não vamos conseguir, que a nossa casa vai ruir, que a nossa família vai ruir, mas isso é mentira, isso são sofismas, porque se nós nos colocarmos em fé e crer em Deus, o Deus que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para terminar essa obra. Quando você está em fé, milagres acontecem. Deus não mudou, irmão, nós mudamos. A palavra diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que está faltando é gente que se coloca em fé, é gente que vem para a igreja com expectativa: Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo, eu vou receber de Deus algo hoje. Eu já recebi de Deus bênçãos em um culto, sem ser liberado do altar uma palavra sequer a respeito, porque na hora da oferta eu resolvi dobrar o meu joelho e falar: Deus, eu preciso de um milagre. Eu, Cássio, preciso de um milagre. E naquele culto foi um divisor de águas, porque eu acredito que naquela oração, de tantas orações que eu havia feito, naquela oração veio a resposta que eu precisava. Então você precisa estar em fé. Jesus diz para um centurião em Mateus 8, ele disse: então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ele foi lá pedir por um servo dele. Jesus falou: eu vou lá na tua casa. Ele falou: não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu tenho também servos, e quando eu falo para o servo vai, ele vai, quando eu falo vem, ele vem. Então diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus falou: uau, que fé é essa? E Jesus falou assim: vai, e da maneira como você creu, sucederá. Você sabia que você vive o que crê? À medida da sua fé você vive. Nós temos pregado isso aqui, essa igreja está avançando por aquilo que crê, mas tem gente que tem problema em entender essa realidade ainda. Se você acreditar, querido, que a sua vida se resume ao que você está vivendo, é o que você vai viver. Se você acreditar: eu já vivi tudo de bom que tinha e Deus não tem mais nada para mim, é o que você vai viver. Você vai viver na medida da sua fé. Vai, e que suceda como você creu, como você acreditou. Então, acredite que Deus tem mais. Acredite no que a palavra diz, que o apóstolo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca subiu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Então Deus tem coisas que os seus olhos não viram ainda, que os seus ouvidos não ouviram, que nunca chegou ao seu coração. Deus tem preparado para você. Acredite nisso, tenha fé nessa palavra. A fé nos faz acessar tão grande salvação. Efésios 2:8 diz: porquanto pela graça sois salvos. Pastor, a salvação é pela graça? É. Mas até essa graça, você tem que crer nela. Você sabia que tem gente que não acredita na graça? Tem gente que ainda acredita na lei. Tem gente que saiu daqui para guardar um sábado, que saiu daqui para acreditar em uma orientação humana, em uma direção de lei. Não consegue crer nessa graça. Essa graça você tem que acreditar para acessar. Tem gente que não consegue acreditar em Romanos 8.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não, pastor, não é assim não. A Bíblia diz, querido, você vai questionar a Bíblia? Você vai duvidar da Bíblia? Quem está em Cristo Jesus não está debaixo de condenação. Foi perdoado, foi justificado pela fé. A palavra diz: Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça, só por acreditar. Está entendendo? Mas tem gente que não consegue acessar o reino de Deus porque não crê. Aqui ele fala: olha, a salvação, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por crer na obra de Jesus, essa graça se revela na sua vida. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez por você. É por aquilo que Jesus fez por mim que eu fui salvo. Um favor não merecido me alcançou através de Jesus. Mas você tem que crer. Você tem que decidir crer naquilo que Deus diz. Pastor, eu não sinto. Não é sobre sentimento, é sobre crer na palavra. E nós pregamos essa palavra aqui, nós anunciamos essa salvação, e ainda vemos pessoas andando na contramão, deixando de acreditar em uma salvação pela graça mediante a fé, para crer em algo que diz respeito à justiça própria. A palavra de Deus diz que Israel não recebeu da justiça de Deus, mas quis impor a sua própria justiça. Eu sou salvo porque eu uso uma roupa tal. Eu sou salvo porque eu não corto o cabelo. Eu sou salvo porque eu uso tal coisa, tal adereço, né, que fala. Eu sou salvo porque eu guardo o sábado. Eu sou salvo porque eu não tomo café. Daí deu ruim, né, gente? Aí não está salvo. É justiça própria isso daí. É só nós crermos em Jesus, na obra de Jesus na cruz do Calvário, e nós acessamos essa tão grande salvação. E salvação é para todas as áreas da nossa vida. A fé, querido, essa fé nos faz acessar. A palavra de Deus diz que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Mais preciosa do que o ouro. Então você só precisa se pôr em fé. Deus não age por dó de alguém que fica chorando pelo canto, que fica, sabe, com dó de si mesmo. Deus age quando vê uma pessoa em fé. A Bíblia fala sobre Ana, e Ana, ano após ano, ficava lá chorando pelo canto, porque a Penina dava filho para o marido, ela não dava filho, e ela lá, frustrada, até o dia que ela foi na casa do Senhor, e ela fez um voto com Deus. Não saía palavras, mas ela dizia: Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser seu. Ela se colocou em fé. O pastor dela não entendeu, mas no final, quando ela explicou, ele disse: que Deus conceda a você aquilo que você veio buscar, que Deus te dê. Querido, essa fé te faz acessar. Quando palavras são liberadas do altar, você tem que pôr o seu nome nela. Você tem que tomar posse dela. Não, Deus tem isso para a minha vida. Para de ficar com dó de você. Para de ficar assim, sabe, com mimimi, sabe, coitadinho, coitadinha. Sai dessa. Levanta a cabeça e se coloca em fé. A nossa fé move montanhas. Marcos 11, 22, Jesus diz: observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Fala para o teu irmão: tende fé em Deus. Jesus disse para os seus discípulos: tende fé em Deus. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Uma pessoa que declarar: olha, a montanha se levanta e se jogue no mar, assim será, se ele não duvidar. Quantas montanhas estão diante de nós? Quantas montanhas estão no seu caminho? Quantos problemas? Às vezes o problema tem nome, às vezes o problema é uma pessoa que se opõe a você, que resiste a você.
Mas a palavra diz, olha, se você crer, se você tiver fé, você vai declarar, olha, sai do meu caminho, se lança no mar e vai acontecer. Nós temos que dar ordem às montanhas que estão diante de nós. Toda barreira que tem tentado nos impedir de acessar o que Deus tem para nós, declarar que essas barreiras sejam quebradas, caiam por terra, em nome de Jesus. Que tudo que é problema seja movido, se mova do nosso caminho. Se mova do nosso caminho em nome de Jesus. E dá palavras de ordem, querido. Você vem na igreja para receber a palavra, e a palavra te dá a instrução, e lá fora você tem que colocar ela em prática. Você tem que usar a sua fé. Não, tem que ser o pastor. Não, querido, o pastor está com você aqui agora, mas 24 horas por dia está o Senhor, está Deus, e Ele espera que você creia nele, que você dê palavras de ordem para as montanhas que estão no seu caminho. Chega na tua casa dando palavras de ordem. Todo vento contrário cessa a partir de hoje, em nome de Jesus. Sabe o que é vento, né? Na casa, quando tudo fica estranho, você está brigando até com o cachorro, com o gato, o passarinho canta e você já, cala a boca. Manda esse vento cessar em nome de Jesus. Manda o mal embora. Fala, Deus, tudo que não é seu aqui na minha casa, passa uma vassoura de fogo e varre todo o lixo do diabo para longe da minha casa. A nossa fé move montanhas. Você precisa se posicionar. Você precisa declarar, determinar. Essa fé nos faz vencer. 1 João 5, verso 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui, dá uma glória a Deus. Então, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, eu estava meditando nisso, sabe, antes do culto, do segundo culto. Essa fé nos trouxe até aqui. Essa fé tem nos feito vencer situações. Quantas situações nós vencemos em 2025? Quantas situações nós já vencemos em 2026? Nós estamos no terceiro mês do ano. Eu tenho certeza que você já travou um monte de batalha. E eu tenho certeza que você já venceu muitas situações já nesse ano, por estar em fé, por acreditar em Deus. E se você não conseguir ver nada, só o fato de você estar aqui de pé, diante de Deus, já é por causa da sua fé. Alguém pode achar que é por conveniência ou facilidades, mas você sabe que não é. Mesmo diante de tantas adversidades, você está aqui. Amém? Você está na casa do Senhor. Você está servindo ao Senhor. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Seja em fé. Creia. Na hora da oração, ore. Na hora que sair do altar, levanta a sua mão, adora, sabe? Quando falar, segura na mão do teu irmão, segura, ora com ele. Está entendendo? Expresse fé. Quando nós te convidamos para o momento da oferta, é um convite de Deus para você se colocar em fé. Ah, mas eu não posso. Enquanto você pensar assim, você não vai poder mesmo. Ah, mas eu não tenho condição. Se você ficar declarando isso, é isso que você vai viver. Comece a se comportar como alguém que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não acredito que aquela viúva que levou 2 moedas foi lá levar aquelas moedas lá se sentindo derrotada, Neto. Eu não acredito. Jesus elogiou ela. Eu acredito que ela foi com aquele coração: Jesus, é tudo que eu tenho. Não é sobre valores, mas sabe, Jesus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que eu tenho. Você está entendendo? Você precisa se colocar em fé. Ou senão você vai ver a pessoa do teu lado indo para novos níveis e você vivendo a mesma realidade. Ai, pastor, mas a minha família sempre foi quebrada. Mas, querido, muda a história da sua família. Muda. Ah, mas o meu pai nunca teve nada. Então seja você a prosperar na sua casa. Seja você a desfrutar dessa bênção de Deus, para viver provisão de Deus, para viver vida abundante em nome de Jesus. Se ponha em fé. É essa fé que nos faz vencer. Amém? Que nos faz vencer. A palavra de Deus diz que essa fé
Em Deus fez de homens simples, homens extraordinários. Os nossos heróis da fé, eles eram simples, eles eram homens sujeitos às mesmas paixões do que nós, né? Porque a gente olha para o Abraão, nossa, o Abraão era anjo. Não, ele era homem, ele cometeu falhas, ele errou, ele mentiu. Em determinado momento ele falou que a esposa dele era a irmã dele, para não, com medo de morrer. Falhou. Mas esses homens se colocaram em fé e viveram o extraordinário de Deus. Hebreus 11, presta atenção nessa leitura, porque ela é uma pregação. Hebreus 11, verso 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Abel superou Caim na hora da oferta, por causa do coração dele. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Mas Caim ele rejeitou e também a sua oferta. E daí a palavra fala que, olha, mesmo depois de morto, o seu testemunho de fé é eloquente, é poderoso. Ele morreu, mas a fé dele fala até hoje. Queridos, se nós vivemos essa fé, vai passar o nosso tempo nesse plano, se Jesus não tiver voltado, nossos filhos vão falar sobre a nossa fé, a nossa descendência vai falar sobre a nossa fé, a história vai falar sobre a nossa fé. Deus vai nos levantar para grandes feitos, que vão ainda expressar a nossa fé, mesmo depois que nós deitarmos à sepultura. Quanta gente de fé que a gente lembra, que nós recordamos os seus feitos. Aqui está falando de Abel. Verso 5 diz: por meio da fé, Enoque foi arrebatado de uma forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Esse versículo para mim é poderoso. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Ele agradou tanto Deus, que Deus levou ele vivo para o céu. Somente 2 pessoas na Bíblia partiram desse plano para a eternidade sem provar a morte. 2 pessoas, tá? Não vou perguntar para você, porque tem gente que vai falar bobagem aqui, mas eu vou falar para você quem são as pessoas. Um é o Enoque, o outro é o profeta Elias. Amém? Mas e Jesus, pastor? Jesus passou pela morte e ressuscitou. E o resto, pastor, a mãe dele, a galera toda, morreu, tá? Morreu. Esquece a ascensão de todo esse povo aí, porque, né, passaram pela morte. Mas 2 pessoas Deus tomou vivo, e o Enoque foi uma delas. Por quê? Porque ele viveu uma fé tão linda, que Deus amou ele ali e falou: não, vem para mim, filhão, vem comigo. Verso 6: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Você não consegue agradar a Deus se não estiver em fé. Mas Deus não tem dó de mim? Não. Quanta gente sofre aí, pessoal? Deus não ama? Essas pessoas amam. Mas por que Deus não faz nada? Porque Deus já fez. Por que a vida delas não muda? Porque elas não acessam. Como que elas podem acessar, pastor? Crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e será salvo você e a sua casa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? É a fé. A moeda do céu é a nossa fé. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O Enoque constrói uma arca, acreditando na voz de Deus sobre a vida dele. Todo o povo da sua época zombando do seu posicionamento. Tudo, né? Porque não havia chovido, não tinha história de dilúvio.
Mas Deus falou: Noé, constrói a arca para salvar a sua família, os animais. E ele fez. A sua ação foi por crer em Deus. Sua família foi salva, né? O casal das espécies de animais foi salvo. Mas o povo da sua época foi condenado porque não creu, porque não acreditou. E querido, o incrédulo, ele já está condenado. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Se ele não mudar essa realidade, é o que resta para ele. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava se dirigindo. Deus fala: Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. O Abraão chega na esposa e fala: mulher, nós estamos de mudança. Eu fico imaginando a mulher dele falando, a Sara falando: e aí, para onde nós vamos mudar? O Abraão falando assim: olha, é o seguinte, Deus ainda não falou, mas junta tudo e vamos embora. Mas ele creu em Deus a esse ponto. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. A Sara velhinha, né, ainda sendo cobiçada, porque o Abraão teve que falar que era irmã com medo de morrer, né, sendo bem vista ainda, e ela velhinha, porque Deus fez a promessa para eles, e eles acreditaram. Ela gerou um filho, amém? Ela gerou um filho. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia à beira do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivesse cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Deus falou: Abraão, você vai me entregar o seu único filho. Abraão passou 25 anos ali esperando o cumprimento da promessa, o Isaque chegar. Agora ele estava todo feliz com o filho dele. Deus falou: Abraão, eu quero o seu filho. A palavra diz que Abraão, ele pega os seus servos, o seu filho, pega a lenha, o fogo, um cutelo, e fala para a mulher dele: olha, nós vamos adorar e depois nós vamos voltar. E quando eles estão indo para oferecer o Isaque não sabia ainda dessa dinâmica. Ele fala: pai, tem lenha aqui, tem fogo aqui, o cutelo está aqui, pai, aonde está o cordeiro? E o Abraão fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Sabe, olha a fé de Abraão. Abraão, ele creu a esse ponto de ir, de levar o filho dele. Ele estava pronto a isso. Deus não permitiu ele consumar, mas ele tinha esse coração de amar a Deus acima de tudo. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Olha a fé: se eu entregar o meu filho, se eu sacrificar o meu filho, Deus vai ressuscitar ele, mas a promessa de Deus vai se cumprir, e Deus vai levantar uma nação a partir da minha descendência. Essa era a fé de Abraão. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles.
Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José também, ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. José falou: olha, Deus vai visitar vocês. Vocês vão viver um tempo aqui no Egito, mas Deus visitará vocês. E Deus vai levar vocês para uma terra prometida. E quando Deus levar vocês para essa terra, levem os meus ossos com vocês. Olha a fé de José. Ele fez menção sobre algo após a sua morte, porque ele tinha certeza de que Deus iria fazer o que prometeu. Você crê, querido? Você acredita? Querido, Deus é fiel. Deus é fiel. Tem coisas, querido, que depois que nós partirmos, Deus ainda vai estar honrando orações que nós fizemos sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre a nossa descendência. Deus vai estar honrando a aliança que Ele fez conosco, promessas que Ele liberou sobre a nossa vida. Aleluia. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Pela fé, que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Josué lá com o povo, as muralhas de Jericó, a palavra diz que carros passavam sobre ela, e Deus falou: Josué, fala para o povo rodear essa muralha durante 6 dias, cada dia uma volta, e fala para eles fazer isso em silêncio. Eu já imagino o porquê, né? Se deixasse conversar, ia aparecer um incrédulo. Aqui não tem, graças a Deus, né? Aqui não, mas ia aparecer um incrédulo. Esse pastor tá louco, esse pastor Josué aí tá fora da casinha. O que ele tá achando? Que a muralha vai cair? Perdeu a cabeça? Olha lá, os inimigos lá vão acabar com a gente. Então Deus falou: ó, vocês vão passar em silêncio, não vai conversar não. E eles fizeram durante 6 dias, uma volta cada dia. No 7º dia, 7 voltas. Pastor, isso é doido. A fé é isso. A fé faz a gente ter posicionamentos, atos proféticos que o mundo não entende, que o mundo não compreende. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que nos primeiros cultos eu dava uma volta nesse quarteirão, orando, falando: Deus, coloca anjos ao redor dessa igreja. Deus, nos protege. Deus, abençoa esse quarteirão. Um dia eu estava chegando e dando a volta ali, um casal que fazia parte da igreja. A mulher falou: o que o pastor está fazendo? O homem teve uma revelação e falou assim: o pastor está orando. Então a fé faz a gente ter atitude que o mundo vai questionar, faz a gente ungir, faz a gente, fazer atos proféticos que quem não está em fé vai questionar. Mas aqui o Josué, por fazer o que Deus mandou, na 7ª volta do 7º dia, as muralhas caíram. Deus derrubou as muralhas por causa da fé daquele povo. Amém, querido? Amém, pessoal? Por causa da fé. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Credo, uma prostituta, pastor? Você sabia que nos dias de Jesus, meretrizes, prostitutas foram salvas? E muitos religiosos não foram?
porque não conseguiram crer em Jesus, mas elas reconheceram o seu pecado e acreditaram em Jesus. Essa prostituta que a Bíblia fala, ela acreditou que o Deus de Israel tinha entregado aquela terra na mão deles, e ela fez uma aliança com os espias. Ela guardou os espias e falou: olha, guarda a minha vida e a minha família. E eles guardaram aquela aliança e preservaram a vida dela. E a palavra diz que essa prostituta Raabe entrou na genealogia de Jesus. Quando você vai ler sobre a genealogia de Jesus, você vê passando por Raabe, porque ela faz parte. Por quê? Porque ela se colocou em fé. Amém, pessoal? Em fé. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por intermédio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Olha quanta coisa extraordinária esses homens fizeram. E alguém pode estar pensando: pastor, mas teve gente que morreu. Querido, alguém que está em fé, ele vai até o fim com Jesus, ainda que seja na morte, ele permanece em fé, ele continua crendo em Deus, porque ele crê que Deus tem uma casa preparada para ele, há uma cidade preparada por Deus, uma cidade onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. A fé é poderosa, essa fé é poderosa. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé. Quantos pais deixam bens que só servem para os filhos brigarem na justiça depois, ou se desligarem como família? Mas a fé, querido, é a maior herança. Os nossos filhos aprenderem essa fé. Pai e mãe, você tem que trazer o seu filho para a igreja. Pastor, eu estou esperando ele completar 18 anos. Com 18 anos ele não vai querer vir mais. Você vai ter que evangelizar ele. Você poderia estar fazendo isso de pequeno já, usando a autoridade de pai e mãe que você tem, e trazer para o reino de Deus, ensinar essa fé para o teu filho. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Os nossos filhos precisam nos ver de joelhos diante de Deus, clamando por socorro, por livramento. Nós precisamos passar essa fé para os nossos filhos. O dinheiro acaba, querido. Os bens mal administrados vão acabar. Mas essa fé não, essa fé ninguém leva. Essa fé ninguém tira. Sabe, o meu pai falhou em muita coisa, mas eu lembro, Renan, de ver a Bíblia do meu pai toda grifada, dos versículos que ele lia, da palavra que ele lia, toda anotada. Ele conseguiu passar essa fé para nós. Pai, mãe, ensina o caminho do Senhor para o seu filho. Sabe, deixa esse testemunho para o seu filho de alguém que está em fé, de alguém que crê em Deus, de alguém que vence as situações pela fé. Amém? O patriarca Jó perdeu tudo em determinado momento de sua vida, mas não perdeu a fé. Perdeu 10 filhos, perdeu todos os seus bens, mas em determinado momento ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Querido, não perca a fé. As frustrações com pessoas não podem fazer você perder a fé em Deus. Eu não entendo, gente, eu não vou mais na igreja porque alguém me decepcionou. Irmão, as pessoas são assim. Mas você não está olhando para pessoas, você está olhando para Deus.
Olha para o Senhor. Eu vou ser um pastor feliz se eu te ensinar isso. Olha para Deus, olha para o Senhor. Ele não vai falhar com você e com a sua casa. Creia em Deus. Ninguém está apontando para si mesmo. Não, acredite em mim, acredite na igreja verdadeira. Não, acredite em Deus. Creia no Senhor. Permaneça em fé e Deus te levará a lugares que você nunca sonhou, a lugares que você nunca imaginou. Creia que Deus tem isso para você, que você vai viver coisas que seu pai e sua mãe não viveu, que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua caminhada, que Deus vai te proporcionar isso. Está entendendo? Deus vai abrir porta. Deus, não sei, querido, está entendendo? Não sei. Deus é tão Deus para nos fazer viver situações extraordinárias sem a gente colocar a mão no bolso, de uma forma muito graciosa. Mas você tem que crer nisso e tem que permanecer em fé. E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você precisa fazer manutenção da sua fé. Eu não compreendo uma pessoa que fica 15, 20, 30 dias sem vir na igreja. Como que essa pessoa está sobrevivendo espiritualmente? Como? Vendo o Jornal Nacional? Ouvindo as notícias da Rede Globo? Ou de qualquer outro jornal? Querido, se você depender só dessas notícias, você vai entrar em desespero. Você vai precisar de Rivotril, você vai precisar de calmante para dormir. Porque as notícias são piores, são das mais terríveis. Eu lembro que no ano passado, antes de nós começarmos a construção, havia um anúncio de guerra. E eu acompanhando aqueles anúncios de guerra, e aquilo ali estava me deixando meio abalado. E eu olhei para a Alessandra e falei: Lê, eu vou parar de assistir esse jornal. E ela falou: não sei por que você assiste ainda. E eu parei de assistir o jornal e comecei a focar na palavra, orar e na palavra. Por final das coisas, aquela guerra nem aconteceu. Nós caminhamos, nós progredimos como igreja, mas o inimigo estava querendo colocar medo no meu coração. Você vai começar uma construção no meio de uma guerra? Aquela guerra nem aconteceu. A obra do Senhor continuou. Então eu preciso crer no Senhor, eu tenho que fazer manutenção dessa fé. Você vem para a igreja e ouve uma palavra dessa, você vai sair daqui crendo como nunca, amém? De pé, cabeça erguida. Não, Deus está comigo, já deu certo. Eu sou mais que vencedor. Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, venha para a igreja, tenha um hábito de congregar. A Bíblia diz: não deixei a vossa congregação como é o costume de alguns. Você tem que ser comum, você estar na casa do Senhor. Algumas pessoas estão chegando na casa e falando: nossa, você não deveria vir na igreja. Querido, que hipocrisia é essa? Vai no mercado, vai no hospital. Você quer um lugar mais complicado do que o hospital? Estou falando bobagem? Cheio de doença, cheio de gente doente, cheio de... Então, vai no mercado que está lotado, né? O Amaro estava lotado esse final de semana por causa do aniversário. Parabéns para eles. Vai trabalhar, né? Vai, anda para todas as festinhas, né? Porque daí a pessoa fala que não pode vir na igreja, mas daí eu vejo as coisas, tá? Eu vejo, viu? Esse zóio aqui, ó. Só as festinhas assim. Festa em Jundiaí, festa em Abatiá, Santo Antônio da Platina. Teve uma festa ontem, eu não sei aonde, eu vou ver no story da pessoa depois. Festa. E na igreja não pode vir? Vigia, crente. Sabe o que a Cássia falou? Pai, fiquei 9 dias no hospital, eu não aguentava mais. Ouvir pela rádio não é a mesma coisa. Eu estava sentindo falta da casa de Deus. Querido, o normal de um crente, ele amar a casa do Senhor. Você ama a casa de Deus? Que casa linda que Deus te deu, querido. Estar aqui, estar na presença do Senhor, estar ouvindo palavras, sabe, fazendo manutenção dessa fé. Está entendendo? Então, querido, guarde a sua fé. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, falou: eu acabei a carreira, guardei a fé. Até o fim ali, a fé dele ficou inabalável em Deus e na sua palavra. Amém? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus,
eu recebo a sua palavra sobre a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a ler a palavra, a ouvir a palavra do Senhor, para que a minha fé seja fortalecida dia após dia. Porque se eu permanecer em fé, o Senhor me levará a lugares que eu nunca sonhei, a lugares que eu nunca imaginei. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.